Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto e hoje a aula é uma aula pesada, é a aula sobre pontuação. Detalhe, quando a gente fala de pontuação, você já deve estar pensando numa porrada de sinal, 2 pontos, travessão, parênteses e por aí vai. Só que é o seguinte, o principal sistema de pontuação que cai em prova é a vírgula. Então, se você dominar bem o processo da vírgula, você vai, no mínimo, mandar bem na prova, pelo menos nos assuntos de pontuação. Porque normalmente 95% das questões que cobram pontuação cobram, na verdade, a vírgula. Então, a gente parte desse pressuposto e é por isso que a gente enfatiza sempre a vírgula, ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente chama de sinal de pontuação. Então, aqui, ó, chamamos de sinal de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então, olha só, eu tenho aqui 3 estruturas com a mesma sentença. O que muda é a pontuação, e isso vai mudar a entonação do camarada na hora da pronúncia. Então, eu digo aqui, ó, eles fecharam a porta. Primeira frase. Segunda, eles fecharam a porta. Agora, a terceira, eles fecharam a porta? Então, isso vai mudar. Então, na escrita, eu marco estas pausas e estas entonações. Eu só não posso dar mole de pensar que a vírgula é uma pausa, porque a vírgula não é. A vírgula, na verdade, é uma estrutura sintática. Então, para que eu possa resolver bem as questões de vírgula, eu tenho de dominar sintaxe. Eu tenho de conhecer muito bem o sistema SVC. Então, aqui, ó, nas provas são frequentemente usadas a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, o travessão e o parênteses. Por que eu destaquei a vírgula? Porque é o elemento mais cobrado na prova. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vírgula. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Então, eu tenho sujeito, verbo e complementos verbais. E aí, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A ordem direta da língua portuguesa, ela não pode ter ruptura. Eu não posso quebrar a estrutura na ordem direta da língua portuguesa. Portanto, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. E a gente vai entender isso aqui agora, ó. Vocês viram que eu coloquei ali sujeito, verbo e os complementos verbais. E agora eu quero que você entenda muito bem. Na ordem direta, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Não pode ter ruptura a ordem direta. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo, assim como eu não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Então, muito candidato dá mole nesse momento. O autor da frase, o avaliador da prova, ele coloca a frase na ordem direta e em algum momento ele coloca uma vírgula. Aí você pensa, impossível, ordem direta não pode ter vírgula. Só que quem ensinou isso muito bem para a gente na época da escola foi a professora lá do ensino fundamental, porque ela ensinou assim, ó, SVO e os complementos. Por que ela fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, quando a gente fala de complemento verbal, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto, seja ele direto ou indireto. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente não pode ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, também não pode ter vírgula. Agora, quem é esse camaradinho aqui? O complemento é, na verdade, o complemento adverbial. Então, ele na ordem direta tem como posição original o final da frase. Só que aqui, por ser um termo que meramente indica uma circunstância, a gente pode colocar uma vírgula facultativa. Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou apresentar aqui uma estrutura. E depois a gente vai trabalhar em cima dos slides que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloco assim, ó. Sidney comeu uma torta ontem. Nesta frase, a priori, muito candidato vai pensar, ué, não tem vírgula. Realmente não precisa de vírgula. Mas que pode ter uma vírgula? Pode.
Aqui, como é que eu vou matar se tem ou não tem vírgula? A primeira coisa é achar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto sempre quem é o sujeito? Sempre quem ou o que. Então, quem comeu? Aqui, ó, Sidney. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que aparecesse ali uma estrutura intercalada. Agora, o que foi comido? Uma torta. Então, nesse contexto, quem come alguma coisa, no caso, comeu uma torta. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é o objeto direto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo, porque esse verbo possuía sentido incompleto. Se eu chegasse para você do nada e falasse assim, ó, Sidney comeu, você me perguntar o quê? É a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto, portanto, ele exige um complemento verbal, que é o objeto. Então, se eu falar Sidney comeu uma torta, tranquilo, porque quem come, come alguma coisa. Agora, eu coloquei ontem. Aquilo dali foi um algo a mais, foi uma mera circunstância indicada. Tinha necessidade? O verbo exigiu? Não, o verbo não exigiu. Mas como foi um algo a mais, não tem problema. Só que é o seguinte, nessa estrutura aqui, ó, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto, eu realmente não posso ter vírgula. Mas aqui eu posso ter sim uma vírgula, que é facultativa. Agora, se eu estou produzindo um texto, para não deixar o meu texto truncado, eu evito essas vírgulas facultativas. Mas eu preciso usar quando eu quiser, de repente, enfatizar alguma coisa. Então, imagina o seguinte, alguém está reclamando que a cozinha está suja hoje. Aí vai lá, ó, Sidney, comeu uma torta ontem, isso aqui não fui eu não. Entendeu a pegada? Agora, nas provas, os avaliadores gostam de cobrar esse adjunto adverbial deslocado. E aí começa um problema. Que é o seguinte, o que a gramática versa e de forma não muito clara, esse é que é o problema. Ela versa o seguinte, que o adjunto adverbial deslocado de curta extensão terá vírgula facultativa e o adjunto adverbial de longa extensão terá vírgula obrigatória. Só que é o seguinte, o que é facultativo, o que é obrigatório, porque o que é pequeno e o que é grande, isso é muito subjetivo. Afinal de contas, tem autor, tem gramático que vai dizer que duas palavras já tornam adjunto adverbial grande, mas também tem autor... Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, mas muito especial, para vocês aí que estão se preparando para o concurso do MPU. Nós aqui da Lá Concurso preparamos uma turma pré-edital, super competitiva, é uma turma pré-edital com prazo de acesso um pouco mais longo, são 180 dias, o investimento baratinho, o melhor custo-benefício do mercado, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Nós aqui da Lá Concursos, nós tivemos oportunidade de estar junto com os alunos de 2010, 2013, no concurso do MPU, tá, para o cargo técnico administrativo, e esses dois concursos, graças a Deus, nós tivemos aí um bom índice de aprovação. Nosso curso foi fantástico, eu tenho certeza absoluta que se você estudar no nosso curso, se você fizer a nossa turma Personal Coach, a nossa turma de estudo em regime de metas pré-edital, você vai estar estudando com antecedência, com planejamento e foco, são competências e habilidades aí necessárias para a sua aprovação. Bacana, meus amigos? Faço um convite muito especial. Você quer saber informações sobre o concurso do MPU? Então eu peço para vocês aí, ó, o concurso já foi autorizado, esse concurso foi autorizado, nós estamos aí bastante próximos da publicação do edital, e eu digo para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos uma lista de transmissão exclusiva do MPU, basta você clicar no link aí embaixo, né, e enviar uma mensagem escrita aqui, ó, MPU, tá certo? MPU, você faz isso aqui que você vai receber todas as informações desse concurso. Nós temos toda uma equipe de marketing que vai trabalhar para você. Informações, a comissão foi constituída, a comissão reuniu-se, teve alguma matéria, já foi contratada a banca examinadora, enfim, toda e qualquer informação, mais dicas, mais exercícios aí, você vai receber no seu WhatsApp. Este é o nosso curso pré-edital, completaço, custa apenas 10 parcelas de R$ 35. Você vai assistir o restante dessa videoaula demonstrativa da LAC e muito mais. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.